Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos à disciplina de Química Inorgânica. Na aula de hoje nós iremos discutir sobre os recursos hídricos. Bom, continuando então com a caracterização, agora os parâmetros biológicos, principalmente aqueles indicadores que causam problemas, como por exemplo como diarreia, e outras doenças vinculadas à hídrica, a doenças hídricas. Primeiro, um dos parâmetros mais importantes são os indicadores de contaminação fecal, detecção de agentes patógenos, extremamente difícil em razão das baixas concentrações, viabilização, organismos indicadores de contaminação fecal, principalmente os coliforme fecal e termotolerantes. Para cada uso da água são exigidos limites máximos de impurezas que a mesma pode conter, ou seja, estabelecidos por organismos oficiais que são chamados padrões de qualidade, postos nas resoluções e portarias, principalmente do Ministério da Saúde, CONAMA e aí sucessivamente. O que são padrões de potabilidade? São condições que a água deve satisfazer para ser utilizada pelo homem após passar por sistemas de tratamento. Ou seja, isso é o grau de potabilidade, o padrão de potabilidade para que essa água chegue nas nossas residências e que seja consumida sem causar prejuízo, seja ela de natureza orgânica ou química. Bom, como estabelecer então os padrões de qualidade de água? Existem algumas portarias, como nós falamos, que regulamentam os parâmetros físicos e químicos e biológicos mínimos necessários para que essa água não cause problemas à saúde. Uma das portarias é a resolução do CONAMA 357, de 17 de 2005, complementada e alterada pela resolução 420 e 430 de 2011. Então, ele classifica os corpos d'água em águas doces, com salinidade, ou seja, a quantidade de sais menor do que 0,5 gramas por litro, águas salobras com salinidade entre 0,5 e 30 gramas por litro, e águas salinas com salinidade superior a 30 gramas por litro. Essas águas são classificadas segundo seus usos preponderantemente em 9 classes: as águas doces, salobras e salinas. Isso, toda a água em constante do território nacional, elas são classificadas. Inclusive, existe uma agência reguladora chamada ANA, Agência Nacional das Águas, que regulamenta todas essas portarias e leis envolvendo a água no território nacional. A cada classe corresponde a uma determinada qualidade a ser mantida no corpo d'água. Classificação das águas doces. A água doce, classe especial, abastecimento sem tratamento com simples desinfecção. Isso está relacionado às águas minerais, aquela água que já vem do subsolo com um grau de pureza elevado. Então, preservação das comunidades aquáticas também. Classe 1, abastecimento após tratamento simplificado, principalmente em águas de rios, ou córregos, utilizado para dessedentação de seres humanos. Essa água ela tem que estar in natura enquadrada na classe A. Pode ser também utilizada na recreação, ou seja, irrigação de hortaliças consumidas cruas e aquicultura. Classe 2, abastecimento após tratamento convencional, proteção das comunidades aquáticas, recreação, também utilizada na irrigação de hortaliças. Padrões de qualidade, agora padrão de lançamento e efluentes no corpo receptor. Isso está estabelecido no CONAMA 430. O que é esse padrão de lançamento? Por exemplo, é possível, segundo essa portaria, se lançar esgoto, ou seja, água residuária, tanto doméstica quanto industrial, nos corpos receptores, desde que não estejam acima dos parâmetros preconizados por essa portaria. Ou seja, é possível se fazer o lançamento do esgoto nesses corpos receptores, uma vez que não ultrapasse esses limites e se conheça também a capacidade de autodepuração desse corpo receptor, ou seja, a capacidade desse corpo receptor de neutralizar e diluir essas substâncias que estão sendo lançadas. Classificação das águas doces, então classe 3, abastecimento após tratamento convencional, irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas, forrageiras, dessedentação de animais. A classe 4, navegação, harmonia paisagística e usos menos exigentes. Padrões de potabilidade, a portaria 2914 de 2011,
Toda água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabilidade. Então, nessa portaria, estabelece os limites, né, no caso, máximos permitidos para muitos parâmetros, seja químico, físico, que precisam ser respeitados em toda a água para consumo humano. Ou seja, a água que chega na nossa torneira, ela tem que estar dentro desses parâmetros. Poluição dos recursos hídricos, né? O que se entende, então, por poluição dos recursos hídricos? A adição de qualquer coisa à água que altere suas qualidades, no caso naturais, tal modo que o vizinho, que a jusante, não receba em condições naturais as águas que lhes são transmitidas. Então, a poluição é qualquer alteração, nas características físicas, químicas e biológicas desse corpo receptor. Qualquer ato que cause ou induza características indesejáveis em qualquer curso d'água e afete de maneira nociva qualquer uso que normalmente se possa fazer, no caso aí. Degradação da qualidade ambiental resultante de atividades direta ou indiretamente, isso aí é o conceito de poluição de 1981, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota e todas as espécies que ali habitam, afetam as condições estéticas ou sanitárias do meio, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. As fontes poluidoras desses recursos podem ser de origem natural, no caso, a decomposição de vegetais, a erosão das margens, salinização. Há muitas vezes essa erosão ela é em decorrência da remoção da mata ciliar que protege as nascentes desses rios, esgoto domésticos, águas residuárias industriais e águas de escoamento superficial. Fontes de poluição dos recursos hídricos, continuando, a origem agropastoril, excremento de animais, pesticidas, fertilizantes, é muito comum o uso desses pesticidas e fertilizantes em excesso, uma vez quando ocorre o período de chuva, é carreado para rios, córregos, represas, águas de drenagem de minas, resíduos sólidos, poluição, no caso agora física, cor e turbidez, dificuldade de penetração da luz solar, essencial às reações de fotossíntese, ou seja, um ambiente quando não há a penetração dos raios solares, dificulta a realização da fotossíntese das plantas aquáticas. Soterramento de pequenos animais, plantas ou ovos de peixe, destruindo então por asfixia, por exemplo, quando a turbidez está muito elevada, a possibilidade de matéria orgânica, de matéria em suspensão é muito alta. A obstrução de órgãos respiratórios dos peixes e outros animais aquáticos, que esses animais ao respirar, as brânquias são bloqueadas com esses materiais em suspensão. Sedimento de solos, no caso aí assoreamento, principalmente aqui nos rios da Amazônia, onde a quantidade de sedimento é muito alta, matéria em suspensão também, sedimentação de solo orgânicos, modo e consumo de oxigênio. Principais efeitos da elevação da temperatura, no caso aí aumento da temperatura, redução na concentração de oxigênio solvido, esse é o mais importante, ou seja, a água de caldeira, ela não poderá ser lançada no corpo receptor sem antes chegar à temperatura ambiente, atingir a temperatura ambiente. Aumento da ação tóxica de muitos compostos, coagulação de proteínas, proliferação de parasitas, sensibilidade dos peixes às variações bruscas de temperatura, isso em mais ou menos 6 graus. E diminuição da viscosidade da água, aqueles insetos e aqueles animais que estão sobre a superfície da água não irão sobreviver, no caso aí devido ao aumento da temperatura, que reduz a viscosidade. Juntamente, se for lançado, no caso aí detergentes, também ocorre esse rompimento dessa película da tensão superficial. Alterações no pH da água, ou seja, o pH ideal para água potável é entre 6 a 8,5. O decréscimo do pH, ou seja, a diminuição do pH, a acidez da água pode causar destruição da vida aquática, ou seja, em pH menor do que 4. São poucas espécies que resistem a um ambiente ácido. Corrosão de canalizações e barcos. Danos às plantas por dissolução de ferro, alumínio e magnésio, uma vez que o alumínio é tóxico às plantas. Alteração na tensão superficial, como nós já mencionamos, introdução de substâncias tensoativas, principalmente detergentes, então causa o afundamento de organismos aquáticos, além de afetar a locomoção.
radioatividade, transmissão ao homem, principalmente de forma indireta, radioisótopos podem ser concentrados em certos tipos de organismos mais resistentes, como por exemplo os peixes. Poluição orgânica, pode ser efeito direto, toxicidade, no caso aí álcools e ácidos, detergentes sintéticos, antibióticos. Poluição orgânica, efeito direto, toxicidade, produto de destilação de petróleo, ou seja, das refinarias, inseticidas e herbicidas orgânicos, cianetos, que causa problemas seríssimos, aí, concentrações mínimas levam à morte de vários animais. Poluição orgânica, efeito indireto, redução de oxigênio, no caso do oxigênio dissolvido pela atividade de micro-organismos aeróbicos, que nós já discutimos. Então a matéria orgânica ela é degradada, ela começa a ser degradada consumindo o oxigênio dissolvido. Uma vez exaurido o oxigênio dissolvido, continua se degradando em ambiente anaeróbio, por isso aquele mau cheiro, no caso aí de ovo podre, devido à eliminação do sulfeto de hidrogênio. E aqui nós temos a reação de queima da matéria orgânica, ou seja, de degradação da matéria orgânica, sempre produz CO2 e água e consome uma quantidade muito grande de oxigênio. Para cada mol de matéria orgânica, eu tenho o consumo de 6 de oxigênio. Processo de autodepuração dos corpos. O que isso quer dizer? A autodepuração é a capacidade que o corpo tem de neutralizar aquela substância ao ser lançada no corpo receptor. Etapa 1, ela pode se dividir em algumas etapas. A etapa 1, decomposição, a reaeração, ou seja, a recuperação da concentração do oxigênio, poluição mineral e eutrofização. A eutrofização é a proliferação de águas e plantas aquáticas no ambiente aquático. Isso reduz a quantidade de oxigênio dissolvido e impede a penetração, por exemplo, dos raios solares. Pode ser metais, formação de compostos, no caso aí, complexos, coagulação de proteínas intracelulares e metais pesados, o efeito cumulativo em organismos, como nós já vimos aí, a bioacumulação, principalmente naqueles seres que são topo de cadeia, como nós. Nós pegamos toda a carga de metais pesados de todos os seres, nós somos consumidores. Eutrofização. Então, o que é eutrofização? É o enriquecimento natural das águas com nutrientes, ou seja, o excesso de nitrogênio, fósforo e potássio, acelera a proliferação de algas, cianobactérias e plantas aquáticas de modo geral. A eutrofização, aqui eu tenho um lago onde está essa parte verde aqui, ela está toda eutrofizada, ou seja, com excesso, no caso aí, de plantas aquáticas. Então, é o fenômeno causado pelo excesso de nutrientes, no caso aí, como nós já mencionamos, nitrogênio e fósforo, principalmente oriundos da fertilização do solo, provocando então o aumento de excesso de algas. Estas, por sua vez, fomentam o desenvolvimento dos consumidores primários e eventualmente de outros elementos da teia alimentar nesse ecossistema, ou seja, esse ecossistema ele vai terminar se exaurindo, praticamente não há vida devido ao consumo de oxigênio e tudo mais. O aumento, no caso aí da biomassa, pode levar a uma diminuição do oxigênio dissolvido, como nós já mencionamos, provocando a morte de muitos organismos, diminuindo a qualidade da água e eventualmente a alteração profunda dos ecossistemas. Então aqui eu tenho ambientes completamente oxidados. Aqui eu tenho cianobactérias vermelhas que produzem o cianeto, que em concentração muito baixa causa a morte de vários animais aí que consomem essa água. As principais fontes de eutrofização são as atividades humanas, tanto elas industriais como domésticas e principalmente agrícolas aqui na região norte, ou seja, a fertilização dos campos aí, quando ocorre as chuvas, é carreado esse excesso de nutriente que a planta não absorveu para córregos e lagos e represas. Os fertilizantes usados nas plantações podem escoar superficialmente, como nós já falamos. O aumento rápido das águas relacionado com a acumulação de nutrientes derivados do nitrogênio, na forma de nitratos e fosfatos, e enxofre na forma de sulfatos, mas também o potássio, cálcio e magnésio, o nome aí de florescimento ou bloom, dando uma coloração azul esverdeada, vermelho ou acastanhada a água, consoante das espécies de águas favorecidas pela situação, ou seja, o ambiente ele a proliferação de águas e cianobactérias com a introdução nesse ambiente de nutrientes.
As substâncias são as principais nutrientes do fitoplâncton, né? Aí no caso as algas microscópicas que vivem na água, pode se reproduzir em grande quantidade, tornando a água esverdeada ou acastanhada. Então aqui nós temos dois ambientes, né? Onde a quantidade de alga é enorme. Então nesse caso aí, há pouco oxigênio dissolvido. Quando essas algas, o zooplâncton, né, que dela se alimentam, começam a morrer, a sua decomposição pode tornar aquela massa de água pobre em oxigênio, hipoxia, nós chamamos, ou seja, uma concentração muito baixa de oxigênio, provocando a morte de peixes e animais e a formação de gases tóxicos ou de cheiro desagradável. Algumas espécies de água produzem toxinas que contaminam as fontes de água, principalmente aí produzindo o cianeto. Então aqui nós vemos aqui uma imagem onde a água está verde e um peixe aqui morto, provavelmente devido à falta de oxigênio ou à produção de uma substância tóxica, provavelmente o cianeto. Muitos efeitos ecológicos podem surgir da eutrofização, mas existem três aí básicos, né? A perda da biodiversidade, alterações na decomposição das espécies, ou seja, espécies invasoras que são mais resistentes, e efeitos tóxicos. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, de dois ambientes. Um ambiente não eutrofizado, ou seja, nesse ambiente há um baixo nível de nutrientes, ou seja, nitrogênio e fósforo está em concentração muito baixa, boa penetração da luz, se observa aqui a luz chegando até o fundo, né? Pouco crescimento de águas e alta densidade aí de peixes, você vê a quantidade de peixes aí. Ao contrário, eu tenho um ambiente eutrofizado, onde alto nível de nutrientes, né? Pouca penetração da luz, pouco oxigênio dissolvido, água turva, ou seja, causa turbidez, né? Alto crescimento de águas e baixa de biodiversidade, aqueles indivíduos, aquelas espécies mais resistentes. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.